crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje é de ensino religioso. Nós vamos falar de organizações religiosas. A data 1º de 10 de 2020. Perceberam que nós já estamos no mês de outubro. O mês 10, criança, corresponde ao mês de outubro. Então, hoje nós vamos falar um pouco de organizações religiosas. Primeiro, a gente vai ter que saber o que são organizações religiosas. O que são organização religiosa? É um tipo de pessoa jurídica destinada a abrigar as instituições de âmbito religioso. Normalmente são entidades que arrecadam contribuições para a manutenção dos seus templos e para o exercício da caridade. Costumam ser associações sem fins lucrativos. Então, nós já sabemos o que são organizações religiosas. O que são? Organizações religiosas são pessoas que criam um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas para fazer coisas boas para as outras pessoas. São organizações que trabalham com, por exemplo, preocupada em fazer o bem para outras pessoas. Essas organizações geralmente são o quê? São as igrejas, não é isso? São grupos de pessoas que fazem numa comunidade. Só que hoje nós vamos falar das organizações religiosas e não religiosas. Existem organizações também, por exemplo, se você organiza um grupo de pessoas numa escola. Hoje nós vamos reunir 10 ou 20 pessoas para trabalhar a comunidade de um bairro da cidade. A gente vai fazer o quê? Aí lá a gente coloca os critérios. O que é que a gente vai trabalhar nessas organizações? O que é o objetivo dessa organização? Então, isso são organizações. E como todas as organizações, existem líderes. Em todas as organizações tem uma liderança. Aliás, tudo que a gente vai fazer na vida, vocês sabem que em grupo de pessoas sempre tem que ter uma pessoa para liderar. Por exemplo, dentro de casa, quem é o nosso líder dentro da nossa casa? Quem são os nossos líderes, crianças? São os nossos pais, pelo menos é para ser os nossos pais. A nossa mamãe e nosso papai, não é isso? Por quê? Porque ele é quem organiza, ele é quem dá ordem, é ele que trabalha para que essa casa aconteça tudo de bom com a família dele. Geralmente quem faz isso são os pais, não é isso? Então as organizações religiosas, ela existe para isso, para ajudar outras pessoas. Todas elas, quando a gente vai criar uma organização, a gente também já cria aquele objetivo, para que trabalhar, para que essa organização, qual é o objetivo dessa organização, certo? Por exemplo, na igreja, quem é o líder da igreja? Quem é? A Igreja Católica. O nosso líder maior da Igreja Católica, quem é? É o Papa, não é isso? O Papa é quem lidera todas essas outras igrejas. Aí passa para essas igrejas menores. Aí quem lidera, por exemplo, na Igreja Católica daqui, quem lidera a Igreja Católica? É o padre, não é isso? Então, crianças, em todas as organizações religiosas e não religiosas, tem que ter um líder, tem que ter uma liderança, não é isso? Deu para entender, criança, o que são organizações religiosas?
é um tipo de pessoa jurídica destinada a abrigar as instituições de âmbito religioso. Normalmente são entidades que arrecadam contribuição para a manutenção dos seus templos e para exercício da caridade. Então, essas organizações, elas trabalham também, por exemplo, na Igreja Católica. Quando tem aqui um festejo, nós sabemos que nós já estudamos lá em festas religiosas, vocês viram que na nossa cidade existe vários festejos. Em cada bairro eles comemoram o novenário de um santo, não é isso? Então é uma festa religiosa. E o que é que acontece nessa festa religiosa? Existe um grupo de pessoas nessa igreja que se organizam para arrecadar fundos. Fundos para quê? Para manter a igreja. Aquele dinheiro arrecadado, por exemplo, as pessoas fazem um bingo, tem dia que eles fazem bingo, outro dia eles fazem uma barraca, dentro daquela barraca, cada um daqueles membros religiosos leva um alimento na qual todos os dias nesse novenário é vendido aquele alimento para quê? Para arrecadar fundos para a igreja. E para que é esse dinheiro? Para melhorar, para manter a igreja. Uma parte é para manter a igreja e outras parte dessa arrecadação desses fundos é para quê? Para ajudar as pessoas. Existem muitas instituições que ajudam aquelas pessoas carentes. Existem várias pessoas que se reúnem para ajudar aquelas pessoas que estão passando fome, que estão tendo necessidades. Então, essas organizações são muito importantes nas comunidades. Ela faz com que as pessoas se unam e cresçam em um objetivo: ajudar a quem precisa. Não é isso? Então, vocês entenderam, crianças, o que são organizações religiosas, que são organizações que existem para criar, para arrecadar fundo para quem precisa, para ajudar os templos, e que nessas organizações existem líderes. Entenderam, né? Então deu para entender o que são organizações religiosas e não religiosas. Eu espero que vocês tenham entendido. A próxima aula, a tia vai dar exemplo de algumas organizações religiosas que existem no Brasil, nas comunidades, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham realmente compreendido. Não vai tarefinha nessa aula de hoje, por quê? Porque a próxima aula a tia vai continuar ainda com esse mesmo assunto. Aí sim a tia coloca a tarefa sobre esse assunto, certo? Tchau, até a próxima aula e não esqueçam, continue em casa, continue se cuidando. Beijos!